Olá, meus amigos, bom dia a todos. Um dia de muita paz, de muita luz, de muita alegria. Que Jesus envolva nossos corações, que os bons amigos espirituais estejam junto de nós, sempre com muita alegria, a oportunidade de estudarmos, de compreendermos essa doutrina bendita que chega aos nossos corações. Que todos sejam muito bem-vindos a esse estudo, como nós falamos na última oportunidade, o último estudo, que finaliza essa primeira parte, esse primeiro capítulo, digamos assim, 3 capítulos divididos entre um capítulo dividido em 3 partes, o crítico, o cético e o padre. Nós finalizaremos então hoje o padre, já fizemos o cético e o crítico. Depois adentraremos, então, na próxima semana ao segundo capítulo, a segunda parte da obra. Essa obra, então, que é composta por 3 capítulos ou por 3 partes. Então, sejam todos muito bem-vindos e que possamos ter um estudo proveitoso, que traga lucidez e consolo aos nossos corações. Então, nós vamos seguindo aqui na última colocação do padre, e nós vamos perceber que Kardec faz um encerramento de tudo aquilo que ele conversou com o padre, nesse diálogo construído na figura do padre. Então ele vai fazer a observação e depois Kardec vem finalizando com tudo aquilo que nós pudemos extrair desse diálogo de aprendizado. Como nós também dissemos, é um estudo um pouquinho mais longo, talvez nem tanto, mas que se estenda um pouquinho mais, justamente porque é um encerramento, é o fechamento que Kardec vai dar para esse estudo, tá bom? Então, o padre vai falar para Kardec aqui, permite-me, então, dizer-vos que desde que os espíritos só ensinam os princípios de moral encontrada no Evangelho, não vejo qual possa ser a utilidade do Espiritismo, visto como antes que esse viesse e hoje, sem ser por ele, podíamos e podemos alcançar a salvação. Mais uma vez, a ideia está sobre a salvação. Se, quando o padre perguntou para Kardec se os espíritos diziam que apenas os espíritas pudessem se salvar, e Kardec disse que não, muito pelo contrário, até porque é uma ciência muito nova, comparada então à existência do universo ou até à existência de outras linhas de pensamento. Mas que a doutrina espírita vem contribuir para que isso possa ter um entendimento muito mais amplo. E aí o padre, então, não é um exclusivismo da doutrina espírita a ideia de salvação. Até porque a ideia de salvação seria a ideia de chegar à condição de espírito puro. E isso não depende exatamente de ser espírita ou não, mas de sim praticar aquilo que o espiritismo vem ensinar. Mas que, aliás, ele só veio ensinar aquilo que o próprio Cristo já tinha trazido. Assim sendo, não é uma nova lei, uma nova moral, não. Essa revelação, ela vem revelar ou desenvolver aquilo que Jesus já tinha dito, nada fora. Tanto que ele diz, olha, o que nós ensinamos aqui é justamente aquilo que Jesus ensinou. Então o padre está colocando para ele qual seria a utilidade do Espiritismo, já que Jesus já teria ensinado essas morais. Como quer dizer? Não teria utilidade nenhuma nós buscarmos ou existir o Espiritismo, uma vez que nós já encontramos todos esses ensinamentos nos Evangelhos. E ele segue. Não seria o mesmo se os Espíritos viessem ensinar alguma grande verdade nova, alguns desses princípios que mudam a face do mundo, como fez o Cristo. Ou seja, o Espiritismo só teria valor se realmente ele fosse considerado uma nova descoberta. Mas quando nós vamos entender o aspecto de revelação, como ele bem coloca para nós, lá no capítulo 1 da Gênese,
nós vamos entendendo sim que a doutrina vem revelar, vem levantar um pouco mais o véu daquilo que Jesus já havia ensinado. Por exemplo, nós vamos pegar a ideia da reencarnação. Jesus havia falado, mas não desenvolvido. Quando nós vamos pegar a pluralidade das existências, né? Quando vamos falar dos diversos mundos habitados, quando ele fala, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai. São ensinamentos que Jesus já havia trazido, mas não desenvolvido. E o Espiritismo vem mostrar, então, uma lei espiritual antes ignorada. Então o padre continuou, olha, se ele viesse trazer uma transformação diferente, uma nova visão, justificaria existir. Mas como ele só vem desenvolver aquilo que o Cristo trouxe, não teria valor, né? Ao menos o Cristo, segue a observação do padre, ao menos o Cristo era só, ou seja, era só uma unidade, sua doutrina era única, ao passo que os espíritos se contam por milhares e se contradizem. Uns dizem que é branco, ou que outros afirmam ser negro, do que resulta que já desde o começo seus partidários formam muitas seitas. A igreja em si via naquela época as divisões religiosas que iam surgindo, cada um com um ponto de vista diferente, né, trazendo as suas divergências. E ele vai olhar, o padre vai olhar para os espíritos e vai dizer, olha, esses espíritos que estão se comunicando, cada um pensa de uma forma. Não é um espírito só, trazendo, então, a mensagem completa. E que bom que assim o é. Quando nós olhamos, de fato, para a doutrina, o que dá segurança para a doutrina são os diversos pontos, ou a multiplicidade dos pontos de comunicação que chegam para nós. Antes, a humanidade estava olhando para uma revelação sem questionar, ou seja, no papel religioso das questões, né? Como Cláudio bem coloca, o Espiritismo vem se adaptar, né? Dar uma nova condição de interpretação dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos que Jesus já tinha trazido, muito bem. Quando a gente olha essa diversidade de comunicações em diversos pontos, é justamente essa a base que a doutrina nos oferece. Não mais um único ponto falando sobre diversas coisas, mas diversos pontos, diversos espíritos falando para que nós pudéssemos analisar, comparar, refletir. O que antes nós estávamos acostumados a ouvir da igreja e a aceitar, sem questionar, como se fossem revelações santas, agora, com o Espiritismo, nós somos obrigados a estudar aquilo que chega até nós. Tudo bem, tem diversas mensagens, porque há diversos tipos de espíritos. Há diversos níveis de espíritos no plano espiritual. A formar-se uma doutrina, é preciso estudar aquilo que esses espíritos estão trazendo. Justamente pela diversidade de espíritos enquanto aspecto moral, é que Kardec pôde olhar e então entender que há uma escala. E aí chegando à conclusão de que os espíritos do plano espiritual são aqueles que estavam encarnados, né, outrora. Então, o que o padre está dizendo é, olha, são pontos diferentes, não é um único espírito ditando tudo, né? Seria muito mais fácil essa ideia que vocês trazem se fosse um único espírito ditando tudo, assim como Jesus fez. Jesus veio, a partir dele a sua mensagem foi se propagando, agora o espiritismo não, a propagação já vem diferente, né? Não seria melhor, ele finaliza a pergunta dele, traz uma observação e finaliza, né, a pergunta para Kardec. Não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos e contentarmos-nos com o que já temos? Não seria melhor a gente abandonar essa ideia do plano espiritual, da comunicação espiritual, e seguir com a fé tradicional, que ninguém questiona nada, que ninguém busca nada, ninguém busca essa fé racional e lógica? Não seria melhor a gente seguir como a gente estava acostumado já?
Então, aqui é muito isso, né? Ó, não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos? Não quer dizer que ele não exista. Não seria melhor a gente deixar eles lá? Eles existem, mas não seria melhor a gente fechar a portinha do plano espiritual? Então, muitas vezes é esse o olhar que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Porque é esse o desejo dos outros, das outras religiões, quando olhando a ideia do espiritismo. Que a ideia de abrirmos a possibilidade do intercâmbio exista apenas para aqueles mais iniciados, para as reuniões mais privativas e escondendo isso do público. Como nós já falamos, todas as religiões trazem a comunicação com o plano espiritual. Agora, quantas a divulgam realmente publicamente, aí é a diferença, né? Então, o padre está falando, olha, não seria melhor a gente deixar isso de lado, seguir com a fé tradicional e pronto? Não seria mais tranquilo? Então, aqui Kardec agora vai reunir tudo aquilo que ele já havia trazido, mas em especial nesses últimos encontros que nós tivemos, né? E ele vai encerrando esse primeiro capítulo, batendo os pontos que nós já trabalhamos. Então, vamos lá. Errais, meu amigo. Então, ele está falando, devolvendo, agora Kardec devolvendo o questionamento se não seria melhor deixarmos os espíritos de lado, né? Errais, meu amigo, em não sair do vosso ponto de vista e em considerar sempre a igreja como o único critério do conhecimento humano. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de enxergar o todo porque nós ficamos apenas no nosso ponto de vista. Em especial do padre, a visão do padre será sempre essa visão eclesiástica. Então, ele sempre está achando mais cômodo olhar pelo ponto de vista dele. O conhecimento pouco importa, né? Ignora-se os conhecimentos, ignora-se as possibilidades. O que muitas vezes se faz olha, o que é mais cômodo, né? Vai ser essa a minha visão, o meu ponto de vista. E quando a gente trabalha com o meu ponto de vista, muitas vezes a gente cai pelo egoísmo. Então, ele está trazendo esse olhar de que nós precisamos sempre estar com uma visão muito aberta e não limitada. Ainda hoje pela manhã, enquanto refletia, tomava meu café refletindo, né? A gente só percebe as coisas quando a gente vê as coisas. Quando a gente não vê as coisas acontecendo, era como se as coisas não tivessem acontecido. Por exemplo, nós temos duas atividades, uma atividade a ser feita. Eu acordo, se alguém já o fez, eu vou olhar e falar, não tem nada a ser feito. Se alguém não fez, eu tenho que fazer. Então é interessante que muitas vezes a gente vai olhar um todo apenas pela nossa visão. E a gente ignora aquilo que os outros estão fazendo, ainda que nós não estejamos vendo. Então, o nosso ponto de vista, exclusivamente, é um ponto muito delicado, que nos leva, muitas vezes, ao próprio erro e ao próprio equívoco. Alguém que viria depois, com tudo pronto, poderia dizer, a vida é uma beleza, não tem nada por fazer, está tudo pronto, tudo maravilhoso, mas alguém assim o fez. Trazendo essa colocação para que a gente entenda que o ponto de vista é algo muito importante. Porque se eu dou um passo atrás e não me limito apenas a essa visão eclesiástica que o padre coloca aqui, né? Que Kardec diz, olha, você está olhando muito por dentro da igreja, pelos interesses da própria igreja, mas a humanidade não se resume à igreja. Quando a gente dá um passo atrás, a gente vai ver coisas que nós antes ignorávamos, mas que são essenciais. São essas coisas, inclusive, que vão trazendo uma harmonia, uma sintonia, um sincronismo para que a vida possa funcionar. A doutrina dogmática não vê com bons olhos os questionamentos, exatamente. Porque a partir da hora que a gente passa a questionar, a gente é obrigado a romper, né, aquela barreira de segurança que muitas vezes se tinha. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa.
Se questiona que, poxa, mas o Espiritismo vem dizer a mesma coisa que Jesus? Ué, mas Jesus mentiu? Não, não mentiu. Então não tem como o Espiritismo desmentir o Cristo. Ele só pode ampliar a visão, ampliar a ideia, ampliar o entendimento. Então não daria para entender uma doutrina que viesse desmentir o Cristo. Já pensou? Olha, o Cristo errou aqui, o Cristo errou ali. Né? Então não daria sequência de revelações, como o primeiro quando Moisés vem, depois Jesus desenvolve, amplia o conhecimento, a doutrina espírita agora ampliando um tanto quanto mais. É a linha de continuidade, né? Em vez de, por isso, apedrejá-lo, deve-se acolhê-lo com poderoso auxiliar, que vem confirmar por todas as vozes do além-túmulo as verdades fundamentais da religião, combatida pela incredulidade. Doutrina espírita, como Kardec trouxe, ela vem justamente combater a incredulidade. De que forma? Mostrando agora na prática, mostrando agora as mensagens, as comunicações, as relações existentes entre o plano material e o espiritual. Quando nós olhamos aquilo que o Espiritismo ensina, ela não vai contra o que Jesus ensinava. Pelo contrário, vem reforçar ainda mais a mensagem já trazida pelo Cristo. Agora, se tornando inteligível, se tornando compreendida. Qual que o materialismo o combata? Explica-se facilmente, ou seja, que aqueles que são materialistas, defendendo que tudo tem razão na matéria, contraria o espiritismo, isso aí a gente entende, porque o espiritismo é totalmente contra o materialismo. Cuidado, porque a gente está vivendo uma era materialista. Então, muitas vezes, as nossas ações estão totalmente contrárias à ideia espírita. Então, o materialismo, o combater, explica-se facilmente. Mas que a igreja se ligue ao materialismo contra ele é um fato menos concebido, né? Então, quando a gente olha a igreja batendo no espiritismo, dizendo a impossibilidade das comunicações, falando que só os demônios se comunicam, negar exatamente a existência de espírito, e negando a existência do espírito, nós estamos automaticamente afirmando uma ideia materialista. Então, realmente é estranho quando a gente olha uma religião que vai contra a ideia da existência do espírito, sendo que a única coisa que justifica o olhar antimaterialista é a imortalidade da alma e a possibilidade de nós nos comunicarmos. Porque uma vez que os laços sejam encerrados e que pós a morte não haja possibilidade nenhuma de nós fazermos o intercâmbio, nós estamos vivendo a era materialista. E se assim o fosse, para que ou por que nós deveríamos, então, estimular o desenvolvimento moral? Como já foi trabalhado em capítulos, em itens anteriores, né? Igualmente inconsequente é ela quando qualifica de demoníaca um ensino que se apoia sobre as mesmas autoridades e que proclama a missão divina do fundador do Espiritismo. Então ele vai dizer, olha, é contraditório, né? Chamar de demoníaca, ou seja, que só há comunicações dos demônios, quando a própria doutrina só exalta o Cristo. Então, falar mal do Espiritismo, que traz como base o Cristo, é falar mal do próprio Cristo. É falar mal do próprio Cristo, né? O Cristo teria dito, teria revelado tudo? Não, visto que ele próprio diz, eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis compreendê-la. É por isso que eu vos falo em parábolas. Jesus já havia anunciado que a humanidade não estava madura para absorver e compreender todas as verdades que ele havia de trazer. Então, ele havia apenas superficialmente falado e precisaria retornar depois um tal de Consolador,
um espírito de verdade, aonde esse traria o desenvolvimento ou entendimento mais profundo daquilo que Jesus havia anunciado. Jesus apenas falou, mas não teria ainda condições pela maturidade do próprio desenvolvimento da ciência, do conhecimento da humanidade naquele momento. Jesus não poderia desenvolver por completo. Por isso, ele traz as leis espirituais, sim, mas ele não tem condições de explicá-la e aprofundá-la. O Espiritismo vem hoje, época em que o homem está maduro para compreendê-lo, completar e explicar o que o Cristo propositalmente não fez, senão tocar, ou não disse não, sob forma alegórica. O Espiritismo vem ensinar, então, aquilo que Jesus apenas tocou superficialmente, falou superficialmente, ou então o Espiritismo vem explicar agora aqueles ensinamentos que Jesus fazia por parábolas, contando uma história daqui, uma história dali. Então o Espiritismo vem agora trazer com clareza, vem completar, a natureza que o Cristo nos apresentou. Mais uma vez, trazendo a ideia de continuação lógica, quanto ao olhar de revelação. Quando a humanidade ela se encontra madura, é quando realmente essa madureza dá condições para entendermos um passo a mais. Antes disso, seria de fato, como o próprio Cristo diz, jogar pérola aos porcos. Ou seja, falaria, traria essa ideia, mas ninguém nem compreenderia, Direi, sem dúvida, que a igreja competia a dar essa explicação. Mas qual delas? A romana, a grega ou a protestante? Kardec já traz aqui, Porque muitas vezes se questiona a ideia dos espíritos trazendo de diversos pontos, de divergências, como o próprio padre coloca. E aí Kardec vai trazer, olha, mas vocês também têm pontos de vista, posicionamentos diversos. Já falamos sobre isso também nesse estudo, desse item todo, Então, qual dessas igrejas, como trazida, a romana, a grega ou a protestante, qual dela é capaz de unificar toda a verdade? Qual dela é capaz de explicar tudo aquilo que o Cristo trouxe? Como quer dizer, qual dela é 100% fiel àquilo que o Cristo trouxe? Como não estão elas de acordo, cada uma explicaria a seu modo e reivindicaria o privilégio de dar essas explicações. Qual delas conseguiria arrebatar todos os dissidentes, uma vez que nós encontramos diversos fiéis, digamos assim, que deixaram ou abandonaram a própria igreja? Qual dessas igrejas realmente poderia interpretar verdadeiramente aquilo que o Cristo havia trazido, Porque é justamente desses conflitos, das divergências que existem, como os dissidentes, por exemplo, esses conflitos que vão muitas vezes fazendo as pessoas se afastar. Conflitos esses que nós também vivemos no Espiritismo, com toda certeza. Seja pelo entendimento equivocado da própria doutrina, seja, enfim, Mas aquilo que a própria igreja vivia no passado, dos dissidentes, nós também temos hoje, vivenciando hoje também. Quando olhamos aos homens. E aí, muitas vezes, o nosso erro, porque deveríamos nós focar nos ensinamentos dos Espíritos, para a transformação de nós mesmos. Mas por convenções, muitas vezes nos limitamos a uma faixa humana. E por isso que Kardec está colocando, qual delas fala a verdade? Porque elas são conduzidas por homens. Homens que trazem seus interesses pessoais. Por isso, muito melhor uma doutrina que nos leva a olhar direto ao ensinamento da fonte. Não aquilo que os homens ensinam, mas aquilo que vem de conhecimento superior para que nós possamos analisar.
Não mais de um ponto de vista apenas de uma pessoa a falar a verdade, mas de uma doutrina que nos ensina a maneira de analisar as coisas para chegar até a verdade. Deus, que é sábio, prevendo que os homens iriam nela enxertar suas paixões e prejuízos, não lhes quis confiar o cuidado desta nova revelação. Deu-a aos espíritos, seus mensageiros, que a proclamaram por todos os pontos do globo, fora dos limites particulares de qualquer culto, a fim de que ela possa aplicar-se a todos e nenhum a transforme em objeto de exploração. Com os espíritos, os ensinamentos deixam de ser exclusivistas e passa a ser universal. Não há mais necessidade de uma instituição ditando regras. Não. Instituições humanas, elas não vão falar em nome da doutrina. Vão falar sobre a doutrina e não sobre modificações da doutrina. Como ele bem coloca, para que evite ou para que não se tenha, então, enxertias, como acontecia nos concílios da igreja. Reunir para entender ou para modificar ou então para traçar um planejamento sobre o que poderia ser ensinado ou não. A doutrina espírita vem, olha, quanto mais se ensinar, quanto mais saber, quanto mais acessível for a verdade, melhor é. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não se terão apartado em coisa alguma do caminho traçado pelo Cristo. Seus preceitos de moral serão escrupulosamente observados. Aqui é um ponto-chave, né? Porque quando recebe-se a crítica de uma outra religião, digamos assim, com o olhar da religião católica, nós deveríamos pensar, essa crítica vem porque se sentem como a autoridade principal para tratar das coisas espirituais? Tá, mas essa segue fielmente os ensinamentos do Cristo, como foi colocado lá, realmente segue totalmente tudo que o Cristo ensinou, toda a moral do Cristo está exatamente da mesma forma vivida, vivenciada e ensinada na igreja. Não se lhe tem desnaturado as palavras, a fim de que possa servir de apoio à ambição e às paixões humanas? Quando elas lealmente condenam isso. Ou seja, muitas vezes busca-se distorcer o evangelho para justificar uma posição, para justificar um poder, para justificar o egoísmo, para justificar o seu ponto de vista. Ainda que esteja claramente dizendo o contrário, nós vamos tentando criar uma ideia, uma narrativa para distorcer, trazer uma distorção para validar aquilo que nós precisamos que seja validado. Em especial, o que nós chamamos de poder, o monopólio da fé. Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, vem chamar à estrita observância dos seus preceitos, aqueles que dela se arredam só por isso que o qualificam das obras satânicas. Então, o simples fato de não estarmos seguindo aquilo que a igreja diz que devemos seguir, já seria um indicativo de que estamos nós envolvidos com coisa satânica? Uma vez que o Espiritismo só vem reavivar ou viver, né, aquilo que o Cristo já havia ensinado. Se nós só fazemos isso, seria injusto atacar a essência do próprio Evangelho. Uma vez que estamos nós buscando o Evangelho redivivo, não o Evangelho da igreja, que ao longo dos anos, ao longo das gerações, vão se mudando e alterando. Imaginemos nós, vamos supor que possa se viver cada
Igreja Apostólica Romana. Vamos supor que pudesse-se viver 100 anos e que para estar à frente de uma instituição, de um poder, você precisaria ter completado, um exemplo totalmente fora, 50 anos. Se você vive 100, se vive, você teria 50 anos à frente de um poder eclesiástico. 50 anos. Se nós estamos considerando da mensagem do Cristo aos dias de hoje 2000 anos, vamos arredondar aqui, e a cada 50 anos troca-se o líder, troca-se o poder, porque morreu, né? Desencarnou, é preciso ter uma sucessão. Nós estamos falando de pelo menos 40 sucessões ao longo do tempo do poder eclesiástico da fé. 40 pontos, no mínimo, 40 pontos de interesse pessoal, de reuniões que se chamam, de concílios que se chamam, para um ajuste, uma interpretação do que pode ou não pode, do que aceita ou que não aceita. Então, quantas coisas realmente, por esse ponto de vista, vão sendo alteradas ao longo do tempo? Acusar o espiritismo que busca pular essas transições e voltar à essência do evangelho, acusar de demoníaco, seria então apoiar as inclusões humanas dentro do olhar evangélico. Não mais um olhar divino, mas um olhar humano, de interesses. Vós vos iludis, dando o nome de seitas, algumas divergências de opiniões relativas aos fenômenos espíritas. Não é de admitir que no começo de uma ciência, quando ainda as observações eram incompletas, para muitos tenham surgido teorias contraditórias. Essas teorias, porém, repousam sobre pontos de minúcia e não sobre princípios fundamentais. Ou seja, toda nova doutrina, quando ela surge, antes de estabelecer as bases fundamentais de uma doutrina, essa doutrina, ela surge, ela traz, ela apresenta diversos pontos de vista, ela apresenta debates, ela apresenta ajustes iniciais, porque não é algo a ser inventado, é algo que está sendo observado. Então, há um núcleo central de informações, aonde cria-se um núcleo central de ideias. E aí nós somos chamados a observar o que está sendo apresentado e, a partir daí, começar a montar o que nós entendemos como doutrina. Então, é normal. Como olhamos para uma ciência normal, surge um problema, a gente apresenta uma ideia, uma outra solução, é o que nós chamamos, né, hoje no terreno aqui, é analisar e ouvir os diversos pontos que vão chegando. Mas quando a gente olha para a ideia do espiritismo como ciência de observação, também precisávamos observar os diversos pontos que chegariam para nós. Podem constituir escolas que expliquem certos fatos a seu modo, porém, não são seitas, como não o são os diferentes sistemas que dividem os sábios nas ciências exatas, em medicina, em física, entre outras, né? Então, ele está comparando a ideia do espiritismo como, não como algo, como ele coloca, uma divergência, não, pelo contrário, não são rupturas, são pontos de vista, né? Quando a gente olha pelo olhar da ciência, nós também vamos ter diversas pessoas olhando diversos pontos diferentes de uma única ciência. São as variações normais, não são seitas, não é? Então, são as variações normais de pontos de vista serem observados. Riscai, pois, a palavra seita, que é imprópria ao nosso caso, né? Então, o espiritismo não é fracionado, não é uma seita, uma fração aqui, uma fração ali. Né? Não são religiões fracionárias, não, pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, eu olho a ciência, embora a ciência tenha pontos de vista de observação diferentes para a lei da gravidade é uma só.
Embora há diversos pontos de vista quanto à questão das comunicações dos espíritos, cada um trazendo uma informação diferente, mas a comunicação, ela existe. É uma lei natural. Né? Há quantas seitas não tem o cristianismo dado nascimento desde a sua origem? Quantas divisões, dissensões ao longo do tempo, né? Não foi saindo dali, criando novas seitas. Por que não teve bastante poder a palavra do Cristo para impor silêncio a todas as controvérsias? A mensagem do Cristo, tão pura, a verdade representando a verdade, ela não foi motivo de disputa, por exemplo? Foi. Mesmo uma mensagem limpa, pura, mesmo ela sofreu disputas. Quem traria a verdade daqui ou de lá? Então, olhar para que os espíritos estão nos trazendo, olhar, essa disputa também é natural, né? Porque é ela suscetível de interpretações que ainda hoje dividem os cristãos em diferentes igrejas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária à salvação, detestando-se intimamente e anatematizando-se em nome do seu divino mestre, que não pregou senão o amor e a caridade. Quantas igrejas, quantas divisões se odeiam verdadeiramente em nome do Cristo. Se odeiam em nome do Cristo. Ou seja, uma ação totalmente diferente daquela que o Cristo colocava, mostrando a limitação humana, a incapacidade humana de entender uma verdade, de não permitir pontos de vista diferentes, de condenar um ponto de vista diferente, achando-se exclusivista. Como se uma instituição puramente humana fosse capaz de falar verdadeiramente em nome de uma lei de Deus, em nome do Cristo. Fraqueza dos homens, direi-vos. Seja então como quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza, transforme a humanidade como por um encanto, ou seja, será um erro, né? Imaginar que de uma hora para outra o Espiritismo vem e muda a humanidade num piscar de olhos. Ontem, conversando com uma pessoa, falei, mas como que pode estar falando no Evangelho aqui, na lei de amor, que o Espiritismo vai diminuir o egoísmo? Como? Porque o Espiritismo ele está ligado diretamente a aniquilar o materialismo. O materialismo que é uma chaga da humanidade, chaga essa que impossibilita a gente de olhar com os olhos que o Cristo olhava. Assim sendo, o Espiritismo vai precisar de tempo para poder transformar a humanidade. Não é de um dia para o outro, né? Não é de um dia para o outro. Ou seja, é gradual. Quanto mais eu descobrir, quanto mais eu aprender sobre a lei de Deus, a lei espiritual, material e espiritual, mas quanto mais eu compreender as leis espirituais, mais eu vou me modificando. Vamos à questão da utilidade, uma vez que o padre diz que não teria utilidade, uma vez que o Espiritismo fala da doutrina do Cristo. E se o Cristo já falou, não teria o porquê do Espiritismo voltar a falar. Vamos à questão da utilidade. Dizei que o Espiritismo nada revela de novo. É um erro. Ele ensina, ao contrário, muito àqueles que não se limitam a um estudo superficial. Então a gente fala, Espiritismo não ensina nada. Aí a gente começa a estudar. Mas não estudar superficialmente, estudar mesmo.
E aí a gente começa a se surpreender com as coisas que a gente aprende com o Espiritismo. Baseado nas leis, nos ensinamentos do Cristo, nas leis de Deus. Então, quando a gente fala que ele não traz nada de novo, é porque a gente está se limitando apenas a um olhar superficial, ou então, muitas vezes, apenas, né, ouvindo o que o outro diz sem estudar. Não fizesse ele mais que substituir a máxima: fora da caridade não há salvação, que reúne os homens, àquela: fora da igreja não há salvação, que os divide, e a sua vida já marcaria uma nova era na humanidade. Só por aí, só de ensinar, né, de tirar esse dogma, digamos assim, de que só a igreja salvava, né, ou seja, só a igreja, fora da igreja não há salvação. Então, a própria igreja se colocando como centro da salvação, onde os fiéis católicos serão salvos, todos os outros não. Todos os crentes serão salvos, todos os outros não. Uma ideia maluca de exclusividade de salvação. Então, só por aí, de ajustar esse valor moral da caridade, que o que salva não é a igreja, não é o espiritismo, mas o que salva é justamente a moral classificada como, bem colocado para nós aqui, a moral como sendo a caridade. Fora da caridade não há salvação. Só aí já há uma mudança drástica na humanidade. Como ele coloca, marcaria uma nova era da humanidade. Porque eu não mais preciso, por exemplo, da igreja para fazer o bem. Então me dá um compromisso muito maior, um peso muito maior. Porque, por exemplo, antes eu poderia errar, me confessar e estaria tudo certo. Seria salvo. Meu filho, agora não mais. Disseste que se podia passar sem ele, concordo. Como também se podia passar sem muitas das descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado o eclipse, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e fazer germinar o trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. E, entretanto, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Realmente, há muitas coisas, como nós falamos, a ideia de salvação, né? A salvação, ela já existia, né? Essa ideia de salvação não é exclusivista da doutrina espírita. Falar que nenhum espírito chegar à condição de espírito puro antes do espiritismo é uma ilusão, uma falta de conhecimento. Agora, falar que pelo espiritismo se chega mais facilmente porque ele ensina o caminho, ensina como temos que fazer, ensina a verdade, aí é uma outra verdade, é uma outra realidade. Como a dizer, olha, podia-se viver de plantação, eu não precisaria de negócio de tecnologia, pois é, mas hoje com a tecnologia, com o GPS, toda essa agricultura se transformou e trouxe uma melhora, um avançar muito grande. A ideia de agricultura de precisão, que hoje o próprio GPS, ele calcula e traz para nós as condições mais ideais. Então, é possível se plantar sem agricultura de precisão? Lógico que é. O ganho, o benefício é o mesmo? Não, lógico que não. Então, pode-se viver sem o espiritismo? Pode. O espiritismo não é essencial para a sobrevivência, até porque ele não está trabalhando a ideia de sobrevivência. Ele está trabalhando a ideia de imortalidade da alma, de compreensão completa da vida, não de compreensão limitada, mas completa, inclusive pós-morte, pós o túmulo. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o espiritismo nos faz conhecer.
ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo. Suponhamos que a isso se limitasse a sua utilidade. Já não teria muito a revelar de tal potência? Já não teria muito, não seria muito a revelação de tal potência? O simples fato de revelar à humanidade a existência de um mundo espiritual antes desconhecido já não seria algo super diferente, digamos assim? Não teria um enorme valor, inclusive no próprio aspecto moral, a revelação do mundo espiritual? Não muda tudo? Antes nós iríamos condenados ao céu e ao inferno. Agora a gente descobriu que há um mundo espiritual. Aquele que Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. Então não é o Espiritismo que ensinou. O Espiritismo só veio desenhar um pouquinho melhor para a gente entender. Veio levantar um pouquinho o que Jesus já tinha trazido. Só por isso, por revelar e ensinar essa lei espiritual, o mundo espiritual, já não é uma grande transformação? Vejamos agora a sua influência moral, a utilidade ética da doutrina. Admitamos que ela nada ensine. Vamos supor que o Espiritismo não ensina nada, né? Sob esse ponto de vista, qual o maior inimigo da religião? Qual o maior inimigo, uma vez que o Espiritismo não ensina nada de novo? O que ele está trazendo de perigo para a religião? Qual é o maior inimigo? O materialismo, né? O materialismo, porque o materialista não crê em coisa alguma. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Todas as pessoas que caminhavam para a ideia materialista vinham da descrença na própria igreja. Então, por que eles abandonavam a igreja? Para seguir a ideia materialista. O que o Espiritismo está fazendo? Tentando trabalhar de uma nova visão agora para que essa ideia materialista ela deixe de ser materialista e voltemos à ideia espiritualista. Esse é um trabalho que o Espiritismo faz. Então, ele estaria prejudicando a religião, uma vez que os materialistas já abandonaram a religião? Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega, que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo. É pelos fatos que lhes mostram, visíveis e palpáveis. Então, não é mais da boca para fora que se tenta convencer um materialista sobre as questões espirituais. Muito pelo contrário, são pelos fatos, pelas observações, pelas comunicações, pelas mensagens. Agora, o mundo espiritual, ele é concreto. Não será isso um pequeno serviço à humildade de Kardec, né? Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião, ou seja, o fortalecimento da fé, ainda naqueles que se denominam materialistas, trazer uma base racional, uma base concreta, não é um pequeno serviço para dentro da religião? Fortalecimento das bases da fé? Porém, não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Então, as comunicações, elas vão demonstrando justamente a ideia da justiça divina, incentivando o bem e nos convidando ao afastamento do mal. Por isso diz, olha, as comunicações não nos mostram a necessidade de fazermos o bem e não nos ensina, quando olhamos a condição dos espíritos, que fazer o mal é uma consequência ruim, é inevitável que nós passemos por sofrimentos. Eis porque, sem ser uma religião, então vamos lá, vamos prestar atenção,
Eis porque, sem ser uma religião, ficou claro? Eis porque, sem ser uma religião, o Espiritismo se prende essencialmente às ideias religiosas. Se prende às ideias sem ser. É um apoio a, mas não é. Porque não traz os dogmas de uma religião, né? Desenvolve-a naqueles que não as possuem, fortifica-as nos que a têm em certeza. O Espiritismo é uma ferramenta, inclusive, para as religiões. Mas por quê? Porque vai fortificar a fé, mostrando o porquê das coisas, ensinando sobre o mundo espiritual. E quando a gente compreende isso, a gente ganha um fortalecimento maior da fé. Poxa, mas parece que é contrário à igreja, lógico, porque a igreja quer cada vez mais esconder as verdades do Cristo. Mundo espiritual, comunicação com aqueles que partiram. Se tudo isso for algo natural e não exclusivo da igreja, perde-se a fonte de receita e poder. Para você poder acessar o plano espiritual, você precisa pagar. Ou você precisa se remeter à figura da igreja. Se arrepender não basta. Precisa ir lá ver se um homem humano te dá a bênção. E aí, trazendo um manual das preces, você lê repetidamente e chegou à salvação. Não. Agora a gente começa a ter uma ideia racional das coisas, dando ensinamento exato sobre como as coisas funcionam, como Cristo trazia. Se desde o Antigo Testamento já trazia a ideia do arrependimento, se João Batista, que anunciava a vinda do Cristo, que é a base da igreja, já dizia: arrependei-vos. Quer dizer que nós podemos nos arrepender, sem a necessidade de uma figura institucionalizada. Por isso o Espiritismo ele vem como um apoio, mas uma vez que as religiões estão fechadas e buscando um poder da humanidade, as mensagens não se comunicam. O Espiritismo não faz o seu papel para aqueles. Então, o Espiritismo seria uma ferramenta de ajuda às religiões. Mas uma vez em que se fecha as janelas ao plano espiritual, parece então que o Espiritismo é uma afronta, enquanto não é, né? A religião encontra, pois, um apoio nele. A religião teria um apoio no Espiritismo, não para as pessoas de vistas estreitas, porque a vê integralmente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espírito, mas para aqueles que a vê segundo a grandeza e a majestade de Deus. Ou seja, o Espiritismo é um apoio, mas desde que nós estejamos olhando para a lei de Deus na base do amor, desde que a gente esteja olhando para Deus com razão, não com o aspecto de temor, porque aquele que teme no sentido de medo, esse não consegue tirar proveito nenhum do que o Espiritismo traz, porque está mais preocupado em não ir para o inferno, mas aí pouco importa todo o resto. Em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, combate a cobiça, combate a ambição, mas quem terá a coragem de defendê-lo e se declararem seus campeões? Então, o Espiritismo nos convida, de fato, a enfrentar os nossos vícios, a enfrentar as nossas fraquezas. O Espiritismo realmente nos convida, né, a olharmos para dentro e realmente não ter medo de perder os privilégios, porque privilégios humanos são só humanos. Então, é a pergunta que Kardec coloca. Mas quem vai ser capaz de assumi-lo, de defendê-lo? Porque defendê-lo é perder os privilégios.
E é por isso que a gente tem uma barreira muito grande na ideia espírita, porque nós ainda buscamos viver pela corrupção moral. Nós olhamos as corrupções instauradas no governo e tudo mais, né, nos governos em si, mas a gente não se atenta a algo muito mais profundo, que é a ideia de uma corrupção moral. Corrupção moral que o Espiritismo vem justamente trazer, o Espiritismo verdadeiro, estudado e praticado, vem nos convidar a perder esses privilégios do poder sobre a humanidade, a força pela fé imposta, né? Muito pelo contrário. Se ele não é indispensável à salvação, ou seja, se a gente consegue chegar a nos elevar mesmo sem o Espiritismo, ainda que com muita dificuldade, facilita firmando-nos o caminho do bem. Então, o Espiritismo vai nos ensinar a caminhar pelo caminho do bem, dando a cada um segundo as suas obras. Além disso, que homem sensato ousará avançar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus que o ateísmo ou o materialismo, uma vez que o Espiritismo valoriza a moral, mesmo que olhando acima das formas dogmáticas da religião, digamos assim, quem poderá dizer que é pior o Espiritismo do que a ideia materialista? Uma vez que o Espiritismo coloca o amor, a caridade, né, como a essência da nossa própria fé. Como dizer que o Espiritismo é pior que o materialismo, né? Apresento claramente as questões seguintes. 4, né? A quantos combatem o Espiritismo sob o ponto de vista das suas consequências religiosas. Então, ele vai expor contradições, vai trazer 4 para nós pontos para aqueles que combatem, então, a ideia espírita. Primeiro, quem terá melhor quinhão na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma ou aquele crente das verdades gerais, que não admite certa parte do dogma? Ou seja, é pior duvidar dos dogmas ou é pior não crer em nada? O Espiritismo só combate os dogmas. O materialista não crê em nada. Qual dessas duas é melhor? Não crer apenas nos dogmas humanos da igreja ou não acreditar em nada do plano espiritual? Qual é pior? Segunda, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? Ou seja, outras crenças fora da igreja, ele não colocou nem o espiritismo, né? Está falando do protestante, por exemplo. Então, eles serão confundidos, ou seja, serão colocados no mesmo nível dos ateístas, por exemplo, daqueles que não acreditam em Deus. Esses que falam do Cristo apenas uma visão diferente da igreja terão a mesma repulsa pelo olhar eclesiástico dos ateus, que acreditam não existir Deus. Quer dizer, um tem uma visão diferente, o outro não acredita nem em Deus. É a mesma coisa? É o mesmo combate que se deve ter? Terceiro, o que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas fez o bem que pôde, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e baldo de caridade? Aqui ele está dizendo, olha, aquele que está dentro da igreja, mas que é duro de coração, ou seja, é egoísta, não faz caridade, contra aquele que está fora da igreja, mas exerce o caminho do bem, ele não é orgulhoso, não é egoísta, não é vaidoso, ele trabalha com a caridade,
qual tem mais mérito a salvação? O que está na igreja, mas que anda com caminhos maus? Ou o que está fora da igreja, mas anda pelos caminhos do bem? O simples fato de estar dentro da igreja, uma instituição totalmente material, serviria só a instituição em si para salvá-lo, ainda que ele fosse de coração duro? Quarto, qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs, sem a dos deveres da ortodoxia, ou a deste último, sem a da moral? Qual tem mais valor? Qual é mais valoroso? Qual traz maior critério à salvação, à elevação espiritual? A ideia da ortodoxia ou justamente a ideia da moral? São pontos que a gente vai refletindo e vai entendendo que realmente, embora a igreja serviu há anos para dar o direcionamento da lei de Deus, e ainda hoje, mas mesmo assim há pontos humanos que, mostrando a incoerência, evitam de corrigir. Lógico que aquele que está no caminho do bem, dentro da igreja ou fora da igreja, está no caminho correto. Aquele que está mal dentro da igreja ou fora da igreja, ele está mal. Independente de estar na igreja ou não, porque a igreja seria um meio de levar aquele que está no caminho do mal para o caminho do bem, ensinando-o a dizer: a igreja por si só não salva. Ela deveria educar, ensinar, mostrar o caminho. E é isso que nós buscamos de uma ideia do Cristo. Aqueles que estavam com Cristo, em contato com Cristo, todos eles se salvaram? Não. Aqueles que o Cristo curou, todos se mantiveram curados? Não. O Cristo veio ensinar, mas o fato de estar com ele no convívio não significa que todos estavam salvos. Respondi, senhor abade, às questões e objeções que me dirigistes, mas, como vos disse no começo, sem intenção alguma preconcebida de conduzi-los à nossa ideia e de mudar as vossas convicções, limito-me tão somente a fazer-vos encarar o Espiritismo sob o seu verdadeiro aspecto. Então, Kardec tinha dito no começo do diálogo, lá no começo do diálogo, que ele não tinha intenção nenhuma de converter ninguém, que esse não era o ponto, que ele ia apenas esclarecer o ponto de vista pelo qual a doutrina espírita está fundamentada, Se não tivesseis vindo, eu não vos teria ido procurar. Eu estou dizendo isso porque você veio me procurar. Porque nós, espíritas, não vamos sair indo contra, se mostrando o contrário. Nós não vamos te atacar. Nós estamos trazendo o nosso ponto de vista. Eu não quero me impor a nada. Muito pelo contrário. Então, Kardec traz muito isso. Por isso que ele diz, olha, nem proselitismo nós fazemos, Tá? Não quer isso dizer que desprezássemos a vossa adesão aos nossos princípios. Não quer dizer que, se você quisesse aderir aos nossos princípios, a gente não vai aceitar. Não é isso. Caso ela se verificasse. Longe disso, julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos. Todas as pessoas que vêm buscar o Espiritismo e que se interessam pelo Espiritismo nos traz uma alegria muito grande. A mim também. As quais têm para nós tanto maior valor quanto mais livre e mais voluntária são. Então, as pessoas chegam de forma livre, espontânea, voluntária, quero conhecer o Espiritismo, quero saber como funciona, Enfim, é dessa forma espontânea que nos traz muita alegria. É ruim quando alguém chega e fala, olha, eu quero que ele siga e ele não segue. Eu estou vindo e ele não vem, mas filha, deixa ele lá. Vai adiantar forçar? Não vai, Não vai.
Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo em ir perturbar a consciência dos que, tendo crenças que os satisfaçam, não venham espontaneamente aos nossos encontros, né? Já pensou como seria? Estou eu pensando aqui, não que isso exista, né? Mas já pensou a gente batendo na porta dos outros? Olha, eu vim falar sobre espiritismo, hein? Abre a porta, quero falar sobre espiritismo. Já pensou, a gente sai em caravana, vai tocando campainha, vai batendo na porta, vai impondo a nossa ideia, não tem negócio de liberdade, não, não tem essa consciência. Não, o espiritismo não é essa ideia impositiva. Nunca, 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 nunca. O espiritismo é uma convicção pessoal. É muito diferente. É muito diferente, não é? Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. É preciso primeiro compreender o que é a doutrina espírita e o que é o espiritismo. Esse livro maravilhoso que nós estamos estudando traz essa perspectiva muito resumida, é fato, mas nos dá uma visão completa da doutrina para saber se realmente nós queremos estudar profundamente, certo? Então, depois de começar a estudar, nós já estamos estudando, ao passar do tempo, os fenômenos, né, as observações dos fenômenos vão surgindo e a gente vai entendendo as coisas. As nossas publicações, os livros que eles vão publicando, né, são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que vos aconselhamos. Então ele fala, padre, ou para nós mesmos, os livros que nós estamos publicando servem para que a consciência possa ser dilatada nesse aspecto, para que o conhecimento possa ser adquirido. Lembrando-nos de que, quando Kardec publica essa obra, que é o Espiritismo, só existia o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e a Revista Espírita começando. Então é óbvio que ele não vai poder falar para nós por completo, depois vai sendo sua elaboração, né? A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo, ou seja, desse resumo que nós estamos lendo, dessa obra que nós estamos estudando, é a primeira, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, pois, já se pode fazer dela uma ideia e ficar-se convencido de que, no fundo, existe algo sério. Então, esse estudo já dá uma visão da seriedade da doutrina. Nesta rápida exposição, esforçamo-nos por indicar os pontos sobre que particularmente se deve fixar a atenção do observador, ou seja, nos aguça aqui a uma leitura crítica e atenta. Já nos falou, tudo que você for ler precisa ter essa visão crítica, atenta, buscando essa ideia que nós trabalhamos nos diálogos aqui, por exemplo, né? A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem ou que se baseiam em ideias pré-concebidas. Muitos que contrariam o espiritismo, muitos que colocam o espiritismo de forma equivocada, assim só o fazem por falta de estudo. Então, o que Kardec está dizendo? Olha, se tivesse perdido tempo ou ganhado tempo estudando essa obra, o que é o espiritismo, muitos desses equívocos que são divulgados aí já não o seriam. Muitos ataques que chegam ao espiritismo não chegariam pelo simples estudo, certo? Se desta leitura, desse estudo do que é o espiritismo, nascer o desejo de continuar,
continuar estudando, deve-se ler o Livro dos Espíritos, onde os princípios das doutrinas são completamente desenvolvidos. E depois o Livro dos Médiuns, para a parte experimental. Tanto que depois, a segunda parte, que faremos na semana que vem, e a terceira parte, que muito mais à frente, a primeira vai trabalhar a ideia resumida do que nós encontraremos em O Livro dos Médiuns, e a outra parte, que é o terceiro capítulo, um resumo sobre o Livro dos Espíritos. Por isso ele está dizendo, olha, são os resumos. Se gostar, a partir daí, entra no estudo dos livros aprofundados, né? Então, o Livro dos Médiuns para a parte experimental, destinado a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmo, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos espíritas, as comunicações com os espíritos, a relação com o mundo espiritual. Vem depois as diversas obras onde são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina. E depois, então, ele volta para fazer a correção e incluir justamente os livros que depois foram feitos. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. Duas obras que tratam a moral, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a moral entendida pelo olhar do Cristo na doutrina, e depois a justiça divina operando no livro O Céu e o Inferno. A consequência daqueles que estão no plano espiritual em decorrência do que fizeram enquanto estavam encarnados. Mas sempre Deus convidando para poder retornar pela lei da reencarnação para se reajustar. Uma obra que vai trabalhar muito a ideia lá do céu, do inferno, por que não devemos ter medo da morte, vai trabalhar a ideia do materialismo, vai falar sobre demônios, vai falar sobre anjos, sobre purgatório. É uma obra fantástica, Céu e Inferno. E na segunda parte traz relatos de diversos espíritos falando como se encontram no plano espiritual em decorrência do que fizeram enquanto estavam encarnados, né? A Revista Espírita, ele vai finalizando para nós aqui, é, de certa forma, um curso de aplicações pelos numerosos exemplos e desenvolvimentos que encerra tanto sobre a parte teórica quanto sobre a parte experimental. A Revista Espírita, Kardec tem 12 volumes de 12 anos, né? A Revista Espírita é um estudo contínuo. É a partir desse estudo contínuo, é o laboratório que Kardec desenvolve, é nesse laboratório dessa revista que nós vamos entendendo o dia a dia do desenvolvimento da doutrina. Então ele fala, olha, começa então a partir desse estudo. Se você quer um estudo sério, acaba esse estudo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo e depois o Céu e o Inferno. A gente traz uma observação, ainda não tinha o lançamento da Gênese. Então, obviamente, ele também não colocou, mesmo na última correção, ainda não tinha o lançamento da Gênese. Embora Kardec já tivesse todo o conhecimento, uma vez que no Livro dos Espíritos, a primeira parte traz referência à obra A Gênese, né? E aí ele finaliza, então, as pessoas sérias que tiverem feito um estudo preparatório, nós teremos prazer em dar verbalmente as explicações necessárias sobre os pontos que não tiverem compreendido suficientemente. Então, Kardec diz, olha, lendo aqui, estudando aqui o que é o Espiritismo, se você realmente estiver interessado, né, se quiser buscar um interesse sincero pelo estudo, nós teremos uma alegria muito grande em poder te ajudar no entendimento. Porque o Espiritismo se constrói com base séria, naqueles que buscam compreender. Porque não é uma brincadeira, é um estudo sério, não é? Então, é o que nós falamos, a maior dificuldade é porque muitas vezes as pessoas chegam e querem entender Espiritismo em 10 minutos, em 1 hora. A que dirá, se tivesse 1 hora para explicar, já daria para começar.
mas as pessoas querem entender espiritismo no estalar de dedos, como um fato de curiosidade. Então Kardec diz, olha, está aqui um livrinho, vai ler, vai estudar, vê se esse livrinho, né, que nós estamos trabalhando aqui, vê se você concorda com isso, e aí você pode voltar, que aí a gente vai gastar bastante tempo com você, se você quiser, depois de estudar, para a gente aprofundar as ideias. Porque não adianta eu ficar aqui falando se você está só num ponto de curiosidade. Então, doutrina espírita não é para curiosos, é para quem quer realmente estudar e compreender. Então, nós finalizamos aqui essa primeira parte, o primeiro capítulo. Na semana que vem, a gente entra com as noções elementares do Espiritismo, segundo capítulo. Como nós dizemos, vai começar a trabalhar um pouco o olhar sobre o livro dos médiuns, tanto que nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina de observação, onde eu preciso observar os fenômenos para trazer as conclusões, certo? E o primeiro capítulo, no primeiro item, vai trazer a ideia das observações preliminares. Eu não sei vocês, mas eu olho para esse livro, que é o Espiritismo, um livrinho fino desse, com tanta profundidade, com tanta riqueza, com tanto conteúdo, me traz uma alegria e um entendimento tão gigantesco da doutrina espírita, me traz uma alegria profunda à alma. Então, convido a vocês, meus amigos, a seguir nesse estudo, nessa primeira parte que nós já fizemos, mas a seguir com a segunda agora, que será proveitoso ainda mais. Aproveito para agradecer mais uma vez ao carinho de todos e desejar um domingo abençoado, um domingo de muita paz, de muita luz, de muito amor, que realmente a gente consiga perceber e entender o quanto que o estudo sincero modifica a nossa vida. Muita paz, muita luz, fiquemos